Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje, já que os vídeos de gráficos são os que mais fazem sucesso, já vai aparecer um monte aí, nós vamos mostrar hoje como é que faz o famoso gráfico de bolhas. Então, para que serve o gráfico de bolhas? Imagine que você queira mostrar 3 diferentes informações no mesmo gráfico. É para isso que serve o gráfico de bolha, beleza? Então vamos para a câmera aberta para que a gente comece a trabalhar. Olha lá que maravilha, eu copiei do Trovato, que fica colocando aqueles fundos de tela do Iron Maiden, e eu também coloquei de uma banda preferida dele, que é o Molejão. Bota o Molejão pra nós aí. Trovato, chupa o molejo, é bem melhor. Vamos lá. Corta para planilha. Que corta para planilha? Eu tenho que selecionar a planilha, né? Pronto. Beleza. Imagine que nós temos aqui uma informação onde eu mostro custo, produtividade e escala, né? É lógico que geralmente o custo está ligado à produtividade. Quanto maior a minha produtividade, menor o meu custo, certo? Então o que acontece? Você vai montar aquele gráfico de dispersão clássico, onde à medida que aumenta a produtividade, dá para fazer uma animação, aonde que aumenta a produtividade, o seu custo ele cai, beleza? Mas existem outros fatores, por exemplo, que podem impactar no seu custo, como a escala de produção, além da produtividade. Beleza, Botão? Como é que eu faço para enfiar 3 informações em um mesmo gráfico? É daí que sai o famoso gráfico de bolhas, certo? É justamente o que nós vamos fazer aqui. Vamos lá então, né, Casey? Tá fazendo o quê? Tá de ressaca ainda? Tá dormindo? Sua peidorrenta. Então o que nós vamos fazer? Eu poderia fazer de várias formas esse negócio, mas eu vou fazer do jeito mais tranquilão que tem. Então, como é que nós vamos colocar o gráfico de bolha? Eu vou selecionar a minha base de dados no primeiro momento. Se você quiser selecionar aqui o ID, o custo, a produtividade, fica à vontade. Eu tô meio preguiçoso hoje. Então, o que nós vamos fazer? Vocês vão clicar na aba Inserir, Gráficos, e nós vamos ter o gráfico de dispersão aqui, que, como eu disse, ele relaciona 2 variáveis. Uma no eixo Y, outra no eixo X, certo? A gente já trabalhou com parte desse gráfico quando nós montamos 29 velocímetros que nós fizemos no canal, e calma que tem mais coisa para ensinar de velocímetro. Beleza? Mas não é o caso. Por quê? Eu quero trabalhar com mais de 2 variáveis e eu tenho ali ainda a questão da escala. Olha, o almoço está subindo aqui, que maravilha. E aí nós temos aqui, ó, o gráfico de bolhas, que é justamente ele que nós vamos trabalhar. Então insiram aí, por favor, o gráfico de bolhas. Olha lá que maravilha, ele plotou o gráfico de bolhas aqui pra gente, que nós vamos entender o que ele faz agora, tá? Só antes de eu começar a explicar o gráfico de bolha, notem que eu tenho uma limitação de tela, então eu vou ter que diminuir esta porra. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar a escala aqui que tá indo de 40 até 100, eu vou deixar a partir do mínimo de 40. Então vamos lá, vou clicar com o botão direito, formatar esse, a gente já fez isso 82 vezes, né? O mínimo aqui, na verdade, ele não vai ser 0, 40. Ah, ele deslocou e o mínimo aqui não vai ser mais ser 0, ele vai ser 60. Formatar eixo, o mínimo vai ser de 60. Olha lá que legal. Chupa o meu pé. Deixa eu dar uma diminuída para visualização ficar melhor. Agora sim, minha cara Caseyane, tá aí o meu gráfico. Então o que ele tá mostrando, moçada? Ele tá mostrando que isso aqui é o eixo do custo, isso aqui é o eixo da produtividade. Como é que eu sei isso? Porque eu sou mágico? Não, porque eu já fiz gráfico 82 vezes antes de começar o vídeo. Vamos entender um pouco melhor. Você vai clicar com o botão direito e vai em selecionar dados. Dentro de selecionar dados, tem essa telinha aqui que todos vocês já conhecem. Eu vou clicar no editar. Então, o que muda em relação aos outros gráficos, pessoal? O gráfico de bolhas. Se você clicar em editar, note que não sei se é o único gráfico, porque eu não lembro de todos, tá? Mas ele é um dos únicos que te dá a opção de você colocar 3 séries de forma concomitante. Olha, falei que nem o Haroldo, se inscreva no Economicamente, vai aparecer em algum lugar aí também. É o único que dá a opção de você colocar 3 informações diferentes no mesmo gráfico. Então, quais foram as informações que eu coloquei? O eixo X é o meu custo, certo? Então, este camarada que está aqui embaixo é, na verdade, o meu custo de produção. O eixo Y é a minha produtividade, que está aqui na coluna C. Então, é este eixo aqui, meu Deus do céu. E, por fim, vocês têm aí como se fosse o eixo Z. E olha o que está escrito aqui, ó. Tamanho da bolha da série, que é onde você mostra, no caso, a escala. Então, por que o meu saiu bonitinho de primeira? Porque eu coloquei na sequência as 3 informações. Então, sempre vai ser essa sequência se você quiser montar automático. Primeiro vem o X, depois vem o Y, depois vem o tamanho da bola, ok? Então, basicamente, este é o nosso gráfico de bolhas. E como é que nós interpretamos? Então, é meio lógico aqui, certo, minha Juliana? Que à medida que aumenta a minha produtividade, né, o meu custo de produção, ele cai. Só que será que a escala de produção tem impacto? A princípio, não, né? Porque se a escala impactassem também diretamente, no que ia acontecer com a bolinha? Ia ficar bolinha, 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 bolão, bolão, bola média, bolão, 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 e ele vai aumentando nesse bolão, beleza? Então, por exemplo, vamos dar uma forçada na barra aqui, ó. Vamos jogar um aqui para 5.000, olha que legal.
Olha lá o que acontece com as bolas, elas automaticamente reajustam. Então, com isso, meus queridos, vocês conseguem mostrar 3 informações em um mesmo gráfico, bastando selecionar de forma correta. Você tem o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Eu posso chamar de Z? O eixo do tamanho da bola, se você quiser. Beleza? Vamos pra cima. Não? Cheia de manias, toda dengosa. Então, beleza? O vídeo de hoje foi esse, onde a gente mostrou o gráfico de bolhas e ele, lógico, vai compor aí mais um da nossa querida playlist de gráfico. O Trovato não tem playlist de gráfico, né, Ju? Você olhou lá, o Trovato, um abraço pra você. Por que você não vem gravar no nosso canal, você só vai pro LinkedIn? Eu estou te esperando aqui, beleza? Então, um beijo nas meninas, um chute nos meninos e um afago no meu querido Trovato. Te espero aqui, ô seu bundão.